Oi, eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Geja. A nossa conversa de hoje é sobre narcisismo negro. Isso mesmo, narcisismo negro. Você já ouviu falar sobre essa expressão? Bom, o narcisismo é um conceito da psicanálise, desenvolvido por Freud em 1914, aonde ele vai estudar, né? Freud defendia a ideia de que existe uma etapa no desenvolvimento infantil que ele é atravessado pelo narcisismo. E que isso depois vai desencadear em outros tipos de narcisismos que vão estar conectados com as experiências que estruturam o funcionamento psíquico das pessoas, principalmente ao que ele chama de complexo de Édipo. Talvez você deva estar se perguntando o que são todas essas coisas. Se você não é familiarizado com a psicologia nem com a psicanálise, eu vou te dar uma introdução. Mas aqui no meu canal eu tenho um vídeo chamado O que é psicanálise, onde eu explico e apresento a psicanálise, e também um outro vídeo sobre identidade negra autoafirmada, onde a gente vai pensar a constituição da ideia de ego e sobre o complexo de Édipo para pessoas negras. Para essa conversa de agora, a parte mais importante da gente entender são duas coisas específicas. Ego seria a unidade psíquica, a estrutura no funcionamento psíquico da pessoa que define a delimitação entre o eu e os outros. Um ego bem solidificado é um ego que consegue entender exatamente o limiar entre ele e os outros, seja no sentido positivo, de estabelecer relações e da necessidade do convívio coletivo, quanto no sentido negativo, de precisar constantemente da aceitação, da afirmação e do reconhecimento do outro. O narcisismo, no meio disso tudo, seria o processo aonde a criança entende que ela é um eu diferente dos outros, mas ela, por várias questões, projeta os seus desejos que deveriam ser dirigidos para si, que é na fase da descoberta sexual, mais ou menos por volta dos 4, 5, 6 anos, para o outro. Então, ao invés de ela criar mecanismos de autodesejo, tem uma fase da criança que ela é insuportavelmente o bloco do eu sozinho. Tudo é ela. Entanto que nessa fase a criança costuma dizer, meu filho mais velho, quando tinha 4 anos, ele falava assim, João não gosta disso, João quer isso. Porque essa fase onde ele percebe que João é uma pessoa descolada de outras pessoas, é a fase de consolidação do ego. No entanto, devido a várias experiências, algumas pessoas passam a ter uma relação, ao invés de autoprojeção, de projeção para um objeto de desejo, aonde ela passa a desejar algo e projetar-se nesse algo como forma de existência. Ao invés de ela projetar ela nela mesma, ela projeta ela nesse objeto. Até aqui tudo bem? Acho que um bom exemplo para pensar sobre isso é quando a criança começa a se perceber no espelho. E aquele movimento de espanto que a criança tem quando ela vê que existe alguém ali no espelho e que esse alguém é ela. Essa é a ideia básica do mito de Narciso, de se projetar nas coisas. E a criança começa a se projetar nas coisas, mas sempre estabelecendo uma relação de diferenciação, porque ela está construindo a ideia do eu, a ideia do ego. Esse seria, na perspectiva psicanalítica do Freud, o processo de desenvolvimento psíquico das pessoas na sociedade moderna, industrial, contemporânea. Porque é importante dizer que a psicanálise não está falando de todos os lugares, em todos os momentos. Ela está falando de um lugar muito específico, que é a partir dessa ideia de uma sociedade industrial, atravessada por classe, por gênero, que é o período em que Freud escreve. Muito bem. Quando a gente vai pensar o processo de produção de uma ideia de identidade negra, e aí na aula da identidade negra autoafirmada, eu vou conversar com vocês mais aprofundadamente sobre isso, existem processos que passam pelas formas de construção do ego de pessoas negras que muitas vezes é impactado pela experiência do racismo. Então, uma criança negra, uma pessoa, uma subjetividade negra que na sua infância não possui repertórios sociais aonde ela possa consolidar a construção do seu eu de forma positiva em imagens negras, ela vai utilizar o repertório oferecido socialmente pela família, pelas instituições, pela cultura, para projeção e produção desse eu. Uma vez que
tirando a imagem que ela vê refletida no espelho, não há mais outros lugares onde ela consiga se enxergar para estabelecer esse processo de diferenciação, a diferenciação da construção do eu, do ego de uma pessoa negra é justamente pela experiência do racismo, que nega a pessoas negras o direito de acessar narrativas sobre si, sobre seu grupo social e grupo étnico, dentro da experiência cultural ampla e muitas vezes dentro da própria experiência familiar, tendo em vista que a maioria de nós não recebeu na infância uma alfabetização racial. Então, nós crescemos negros dentro de uma sociedade que valoriza a ideia de estética branca e nos oferece como repertório a ideia do sujeito branco. Nessa perspectiva, a gente pode pensar que o narcisismo aqui, que é o que eu estou chamando de narcisismo negro, ele é a projeção do desejo de se encontrar dentro desse mundo branco. Então, ao invés de eu produzir autodesejo, eu vou desejar ardentemente ser e estar nesse mundo branco. Qual é o problema disso? O problema disso é que, por não ser suficiente, por não conseguir construir uma autoidentidade que sustente o meu emocional, que me diga que eu me basto, que eu sou importante, que eu tenho todas as habilidades necessárias para ser uma pessoa no mundo, um ego, um eu preciso o tempo todo do mundo branco, valorizando, assinando e reconhecendo a minha existência. Esse é o problema, por exemplo, das redes sociais para crianças e adolescentes e que vai levar a um sofrimento psíquico intenso de pessoas negras adultas. No último vídeo do canal, que eu falo sobre redes sociais, e eu vou colocar também ele aqui disponível para quem quiser assistir, uma das ideias que eu discuto ali é justamente essa necessidade de uma identificação com o mundo branco. Isso é o que a Lélia Gonzalez vai chamar de neurose cultural brasileira. Só que a Lélia está dizendo que a experiência do racismo impede pessoas negras de produzirem uma subjetividade saudável, está lá em Tornar-se Negro da Neuza Santos, está lá na tese de doutorado da Sueli Carneiro, isso também está numa escala maior, em Pele Negra, Máscara Branca do Fanon, em outros escritos do Fanon, isso está lá na ideia da Grada Quilomba, essa ruptura, e também está na Angela Davis. Parte da ideia de liberdade que a Angela Davis articula é já exatamente essa ruptura entre uma experiência física corporal tátil, de se perceber não branco, e um mundo que o tempo todo nega a possibilidade de uma narrativa e de uma produção de um eu dentro dessa estética branca, porque a única estética ensinada, valorizada e reconhecida é a própria estética branca. Esse descompasso entre a produção de uma estrutura psíquica baseada a partir da possibilidade da minha sustentação no mundo e um mundo que não me reconhece como parte dele, se manifesta num movimento cada vez mais discutido e debatido, que é a necessidade da afirmação e do reconhecimento no mundo branco. Essa necessidade de ser visto, reconhecido, valorizado e, por consequência, incluído no mundo branco, vai se traduzir na nossa dependência emocional. E a nossa dependência emocional, por exemplo, ela vai estar fortemente vinculada a símbolos e signos que representam as ideias de poder e inclusão do mundo branco, como, por exemplo, o dinheiro. A nossa dificuldade coletiva, enquanto pessoas pretas, de lidar com dinheiro, está associada a uma dificuldade de entender o que é dinheiro e como ele funciona, mas também com as relações afetivas e ancestrais e raciais que a gente produz com o próprio dinheiro, sendo ele um dos símbolos e dos signos de poder associado à imagem do mundo branco. Então, se a gente está pensando em produzir práticas coletivas de autoestima e de autoafirmação racial, a gente está essencialmente pensando em produzir práticas de construção de um eu negro, saudável, que não seja apenas possível de ser construído a partir da referência estética do mundo branco. Essa é a nocividade de uma sereia, de uma pequena sereia preta. Essa é a nocividade de uma princesa da Disney preta. A gente continua assinalando para as crianças, no processo da sua formação egóica do seu eu, que a única possibilidade de desejo é o mundo branco. E que ao invés dela produzir o autodesejo para sua autossustentação, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu tenho uma história coletiva potente, eu venho de um legado familiar importante, ela produz isso sempre no outro, no mundo branco. A felicidade vai vir quando eu tiver 4 diplomas na faculdade.
E aí eu vou ser a Diana da Princesa e do Sapo, enquanto meus amigos se divertem, eu estou trabalhando e estudando. A felicidade vai vir quando eu puder ocupar este ou aquele lugar. E aí eu me esforço 2, 3, 4 vezes mais que as pessoas brancas, porque para ser feliz eu preciso ocupar este lugar. E a experiência do racismo vai criar ciladas e mecanismos que vai impedir que a gente acesse esse lugar. Ou a gente rompe com essa ideia de que a felicidade é branca e começa a repensar quais são os critérios que a gente tem produzido de autoaceitação, ou a gente vai cada vez mais aumentar o nosso nível de sofrimento psíquico coletivo, porque a gente vai continuar projetando o nosso eu num narcisismo racial que é sustentado pela aceitação do branco. É quase como se a gente fosse um cachorro que precisa da mão do dono para acariciar a nossa cabeça e dizer: "Oh, boa menina", porque nós não temos referências que digam sobre quem nós somos, porque o racismo tirou isso de nós. É urgente que a gente consiga produzir narrativas que rompam com as ideias estereotipadas do mundo branco sobre produção de identidade. E que a gente consiga fortalecer o nosso eu, que foi duramente fragilizado ao longo do nosso processo de produção de individuação. Individuação é um conceito da psicanálise que fala sobre as estruturas e as experiências que pegam uma pessoa e tornam ela um indivíduo, que pegam um ser humano e tornam ele um indivíduo. Individuação é essa jornada. A Angela Davis vai falar de dupla unidimensionalidade que produz uma certa forma dupla ou tripla de individuação negra. Nós somos condicionados a se projetar enquanto um lugar econômico, ou classe trabalhadora ou burguesia, porque é dicotômico. Nós somos tensionados a se produzir enquanto ou homens ou mulheres, porque nós somos binários normativos, a sociedade como um todo ainda se constitui desse modo, mesmo que hoje a gente construa narrativas de reorganização dessas identidades binárias, do ponto de vista do gênero, ou nós somos brancos ou nós somos negros. E aí a gente pode pensar na experiência brasileira de um marcador específico, que é a ideia de mestiçagem, porque a mestiçagem na experiência brasileira, ela não é só uma experiência de mistura étnica, ela é uma experiência de supremacia e apagamento. Por sermos mestiços na nossa Constituição de forma majoritária, não única, majoritariamente nós somos mestiços. Nós somos levados a acreditar que a escolha ou a produção de uma identidade, ela precisa ser arbitrária e não autodeclarada. O que eu quero dizer com isso? Nós associamos identidade a marcador fenótipo. Eu olhei, vi que é negro, coloco dentro da chave da experiência negra. Olhei, vi que é branco, coloco dentro da chave da experiência branca. Como o Brasil é um país mestiço e a gente tem gradação de miscigenação, quanto mais ao sul, maior as experiências explícitas de marcação racial. Quanto mais ao norte, menor as experiências explícitas de marcação racial. Eu fiz um post no meu Instagram, que é o que eu discuto no vídeo anterior sobre rede social, onde eu discuto essa ideia de pardo, e lendo os comentários, essa narrativa de que aqui no norte todo mundo é mestiço, e no sul é muito claro se eu sou negra ou branca, é muito forte, porque isso está ancorado na ideia da mestiçagem. E aí eu pergunto para você, o que é mestiçagem? Não é só a mistura étnica. Ela passa também por uma produção de uma subjetividade específica e de um atravessamento cultural. O que é a mestiçagem? Bom, essa resposta vai vir na semana que vem, no programa de estudos que eu estou montando. A princípio, eu tinha pensado em discutir sobre colonialidade, mas a conversa vai ser sobre mestiçagem. A gente vai dar um mergulho de como é que as ciências sociais, a antropologia, a história têm pensado a ideia de mestiçagem a partir do deslocamento para o Atlântico. Então, para acompanhar o programa, é só se inscrever aqui no canal para receber as notificações e acompanhar as aulas que vão acontecer ao vivo. Para você que é apoiadora no canal, lá na plataforma, todos os conteúdos vão estar separados, os textos vão estar disponibilizados, vídeos de introdução para a reflexão dos textos vão estar lá, e não esquece que ao final você ainda recebe o certificado, vão ser 10 encontros, e esse certificado você pode usar para o seu trabalho, na sua faculdade, para a evolução funcional. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até o final. É sempre muito importante contar com você aqui no canal, porque isso me motiva a voltar a publicar vídeos, a construir conteúdos que de alguma forma possam contribuir para nossas reflexões críticas sobre o que é ser negro no Brasil.
Se você ainda não apoia o canal, você pode apoiar de duas formas. Você pode curtir esse vídeo, você pode comentar o vídeo, você pode compartilhar o vídeo e se inscreve no canal e ativa o sininho se você ainda não é inscrito. Chama todo mundo para vir. Sugere temas aqui embaixo do vídeo, faça perguntas. Essa aqui é uma comunidade também para você. Ou você pode apoiar o canal mensalmente com um valor e assim fazer parte do clube de apoiadores do canal do Coletivo Digeje lá na plataforma do Digeje. O link para apoiar está aqui embaixo na descrição do vídeo e eu quero agradecer as 53 pessoas que apoiam o canal. A descrição delas está aqui embaixo, meu agradecimento também. Para mim é sempre muito importante estar aqui. Eu sou a Jaque Conceição. Para mim é um prazer produzir conhecimento que emancipa, compartilhar conhecimento que liberta. E a gente se vê semana que vem na trilha, na jornada de formação sobre mestiçagem no Brasil e seus impactos na formação da subjetividade do sujeito negro brasileiro. Até a próxima.